Olá, pessoal, vamos iniciar nossa aula de depreciação. Nessa aula, nós vamos passar pelo conceito de depreciação, suas principais características, como nós calculamos a depreciação por dois métodos, o método das cotas constantes e o método dos saldos decrescentes, que são os mais cobrados em prova. Passamos pela contabilização da depreciação e encerramos essa aula resolvendo 4 questões que foram cobradas em provas recentes de concurso público. Vamos lá então, o que é depreciação afinal, né? Depreciação, pessoal, é a perda de valor de um bem. E essa perda de valor, ela pode acontecer em função do uso, da ação da natureza ou obsolescência. Tá? Então, um bem, ele vai perder valor em função de uso, ação da natureza ou obsolescência. São bens que sofrem desgaste com o tempo e, portanto, têm uma redução no seu valor. Tá? Eles desvalorizam. Exemplo de um bem que sofre desvalorização com o tempo é um veículo. Você compra veículo por um valor, quando você vai revender, você já não vende mais pelo mesmo valor que você pagou, porque ele sofreu um desgaste, seja pelo uso, pela ação da natureza ou obsolescência, ele sofre desgaste. E você, na contabilidade, precisa calcular e registrar essa depreciação acumulada, e a gente vai ver como faz isso, tá? Então, dá uma olhadinha aqui no material, que eu trouxe para você o artigo da Lei 6404, que trata da depreciação. Veja aqui. Tá aqui, ó, pessoal. Artigo 183 diz o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de. Só chamar a sua atenção para o seguinte: intangível, ele não vai sofrer depreciação. Os bens do intangível, eles sofrem amortização, tá? Então, bens de imobilizado sofrem depreciação e intangível amortização. Continuando ali, ó. Depreciação, então os bens de imobilizado sofrem depreciação quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Tá? Então, está previsto na lei a depreciação. E aí, quais são os bens sujeitos à depreciação? Nós vimos agora, nós acabamos de ver que os bens que sofrem depreciação são aqueles bens que sofrem desgaste, que têm uma perda de utilidade com o tempo, sofrem desgaste, que possuem uma vida útil limitada. Esses são os bens sujeitos à depreciação, os bens que possuem uma vida útil limitada. Exemplos de bens que têm vida útil limitada, além do veículo que nós já vimos, máquinas usadas no processo industrial, equipamentos de informática, imóveis, são bens que têm uma vida útil limitada, tá? Existem bens na contabilidade que não possuem vida útil limitada? Sim, um exemplo é o terreno. Não tem vida útil limitada, não existe aquela limitação, ó, se você não construir até mês que vem, você não pode mais usar esse terreno. Não existe essa limitação. De forma geral, terrenos possuem vida útil ilimitada. Tem exceção? Tem exceção. Está previsto lá no CPC 27, pronunciamento técnico número 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Ele determina que os terrenos que são usados como aterro sanitário ou como pedreiras, esses sim têm vida útil limitada e para esses nós calculamos a depreciação. Tá? Então, só um lembrete, a gente viu isso agora há pouco na lei, mas só para reforçar, não é qualquer bem que nós depreciamos, não é qualquer bem que essa empresa possui que nós vamos fazer a depreciação, são os bens registrados no ativo imobilizado. Tudo bem? Então, acabei de te falar, né, de um detalhe do CPC 27, que ele cita lá, né, que terrenos têm exceções, que são as pedreiras e aqueles usados como aterro sanitário, e o CPC 27 também diz o seguinte, veja como realmente, né, ele reforça essa ideia. Quando você adquire um imóvel que está localizado em um terreno, então você adquire o imóvel e o terreno. Na contabilidade, eles são considerados ativos separáveis. Então, nós registramos separadamente o imóvel e o terreno. Tanto que esse imóvel vai sofrer depreciação, você vai calcular, e para o terreno não.
né? Desde que não seja uma exceção à regra, né? O terreno não vai sofrer depreciação. Isso está previsto lá no CPC 27, dá uma olhadinha aqui no material que eu trouxe para você. Tá aqui, ó. Item 58 do CPC 27. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como pedreiras e locais usados como aterro, né, são as exceções, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício, justamente porque eles são ativos separáveis, então não necessariamente o valor de um vai afetar o outro. Tudo bem? Continuando aqui, em que momento a depreciação se inicia? E aqui tem muita gente que faz confusão porque raciocina da seguinte forma: bom, se a depreciação vai registrar o desgaste do bem, eu vou começar a calcular quando esse bem entrar em funcionamento, porque aí ele vai começar a se desgastar. Mas está errado, pessoal, esse raciocínio está incorreto. Você tem que lembrar o seguinte: o uso não é a única condição para o cálculo da depreciação. Não é a única forma de gerar depreciação. Além do uso, nós temos outras duas situações. Você lembra quais são? Obsolescência e ação da natureza. Então, não é quando esse bem entra em funcionamento que nós iniciamos o cálculo da depreciação. O cálculo da depreciação se inicia quando esse bem está disponível para uso. É quando ele está disponível para uso que eu inicio o cálculo da depreciação. E o que significa estar disponível para uso? Significa que ele está no local pretendido pela administração e em condições de funcionamento na forma pretendida pela administração. Isso significa que ele está disponível para uso. Isso também está previsto em norma, também está previsto no CPC. Veja aqui. Aqui no item 55, a depreciação do ativo se inicia quando ele está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. Tudo bem? Vamos agora falar do cálculo da depreciação. Como nós calculamos a depreciação? Bem, veja aqui. Existem algumas formas de calcular a depreciação e nós vamos trabalhar duas delas nessa aula, que é o método das cotas constantes, também conhecido como método linear, e o método dos saldos decrescentes, também conhecido como método da soma dos dígitos. São os métodos mais cobrados em prova e nós vamos iniciar aqui pelo método linear, pelo método das cotas constantes. Para o cálculo da depreciação através desse método, nós podemos usar tanto a vida útil do bem quanto a taxa de depreciação, tá? Então, você pode usar tanto vida útil quanto taxa de depreciação. Esse método aqui, como o próprio nome diz, ele vai gerar cotas constantes de depreciação ao longo da vida útil desse bem. Essas cotas de depreciação, elas não mudam, a não ser que o valor residual desse bem mude. O que é o valor residual? O valor residual é o valor que a empresa espera obter com a venda desse ativo ao término da vida útil. Então, um veículo que tem vida útil de 5 anos, de acordo com a tabela, que eu já vou te mostrar e explicar, vamos supor que ao final de 5 anos você estime que vai vender esse veículo por 15 mil reais. Você tem um valor aproximado de 15 mil reais de venda desse veículo ao final dessa vida útil de 5 anos. Esse é o valor residual, que é o valor que você espera obter com a venda desse ativo ao término da vida útil dele, tá? Esse valor residual, ele vai interferir no cálculo da depreciação e caso ele mude, vai mudar também o valor das cotas constantes de depreciação. Mas o importante é que você saiba que esse método gera cotas de depreciação constantes ao longo da vida útil do bem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então, que eu trouxe a tabela de depreciação para você entender como nós fazemos o cálculo, e tá aqui. Essa é a tabela da Receita Federal, ela é muito mais extensa, né? Claro que ela é muito maior do que isso. Esses são os bens mais cobrados em prova. Então, essa tabela aqui, ela traz a vida útil em anos, isso é muito importante, e a taxa anual. Você já vai ver por que isso é importante.
E aí eu trouxe para você aqui alguns conceitos muito importantes para a depreciação. Pelo seguinte, pessoal, eles interferem na resposta de muitas questões, então você tem que estar atento. Valor residual, eu já te expliquei, né? Nós vimos que é o valor de um ativo, um valor estimado que a entidade obteria com a venda desse ativo ao final da sua vida útil. O valor depreciável é o valor sobre o qual nós calcularemos a depreciação, que é o valor do bem menos o valor residual. Lembra que eu falei que o valor residual interfere no cálculo? Tá aqui, tá? Então, é em cima desse valor depreciável que a gente calcula a depreciação. Você já vai entender melhor. E valor contábil, pessoal? O valor contábil é obtido pela diferença entre o valor de custo do bem e o saldo da sua depreciação acumulada. Da seguinte forma. Então, por exemplo, você vai ter registrado lá, na contabilidade, um veículo e logo abaixo você vai trazer a depreciação acumulada desse veículo. Por exemplo, aqui, tá? Vou jogar um valor qualquer. O valor contábil é a diferença, é 50 mil reais. Esse é o valor contábil, tá? Por que é importante você ficar atento? Porque algumas questões, ao invés de pedir o valor da depreciação do bem, ela vai pedir o valor contábil do bem. Então, você tem que saber o que é. E como que nós calculamos a depreciação? Então, veja, a depreciação ela vai ser calculada da seguinte forma. Eu vou te mostrar como você calcula usando a taxa e como você calcula usando a vida útil. Então, vamos começar aqui pela taxa. Primeiro, você vai calcular o valor depreciável. Então, o valor do bem menos o valor residual, caso a questão traga. Esse resultado você vai multiplicar pela taxa de depreciação. E a outra forma de calcular a depreciação é usando a vida útil. Dividido pela vida útil. Tá? Então, essa é a forma de calcular a depreciação usando o método das cotas constantes. Mas também vamos falar aqui em aula do método dos saldos decrescentes, conhecido como método da soma dos dígitos. Esse método aqui, ele resulta em despesas decrescentes durante a vida útil do bem, diferente do método das cotas constantes, que calcula valores constantes durante a vida útil, esse não. Esse calcula despesas decrescentes durante a vida útil. Então, ele traz cotas maiores no início e menores no fim da vida útil. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, o custo de um bem de 6 mil reais com vida útil de 5 anos. Para calcular a depreciação pelo método da soma dos dígitos, o que nós vamos fazer? Somar os dígitos da vida útil. Tá? Ele não tem esse nome à toa, método da soma dos dígitos. Então, como nós fazemos? Fazemos da seguinte forma, como são 5 anos, nós vamos somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, tá? Se fossem 10 anos, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por aí vai, tá? Nesse caso aqui, então, somamos do 1 ao 5, chegamos em 15. Agora, nós vamos calcular de forma decrescente essa depreciação e trazer valores de depreciação maiores no início da vida útil e menores no fim. Como nós fazemos isso? Veja aqui, ó. No primeiro ano nós temos 5 anos para serem depreciados, certo? Portanto, 5 quinzeavos. Multiplicamos pelo valor de custo do bem, nesse caso não tem residual, se tivesse nós abateríamos aqui, e chegamos em uma depreciação de 2 mil reais. Segundo ano. No segundo ano nós já depreciamos um ano, portanto agora temos 4 quinzeavos para depreciar. Multiplicamos pelo custo e chegamos em um valor de depreciação no segundo ano de R$ 1.600. Terceiro ano já depreciamos 2, então agora nós temos 3 quinzeavos para depreciar, multiplicamos pelo valor do bem e chegamos em R$ 1.200. Quarto ano já depreciamos 3 aqui para frente, temos agora 2 anos para serem depreciados.
multiplicamos pelo valor de custo do bem e chegamos em uma depreciação no quarto ano de R$ 800, e no quinto ano nós vamos depreciar 1/15 vezes o valor de custo do bem, chegamos em uma depreciação de 400. Veja, preste atenção aqui, que o valor da depreciação no decorrer dos anos, ele está reduzindo, certo? Começamos com uma depreciação de 2.000 no primeiro ano, no segundo foi para 1.600, terceiro 1.200 e foi reduzindo, tá? Então, a depreciação ao longo da vida útil reduz, tudo bem? É assim que nós calculamos a depreciação pelo método da soma dos dígitos. E agora, para concluir, vamos falar da contabilização e seguir resolvendo as questões. Veja, a depreciação ela sempre vai ser contabilizada dessa forma. Debitamos despesa com depreciação lá no resultado e creditamos depreciação acumulada no ativo, tá? É uma retificadora. Por isso, nós estamos creditando e aqui é uma despesa registrada na demonstração do resultado do exercício. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, primeiro ano nós vamos debitar despesa com depreciação e vamos creditar depreciação acumulada no valor de R$ 2.000. A contabilização é sempre a mesma. Vamos agora, então, como que aparece no balanço, né? No balanço patrimonial eu já tinha te mostrado, mas enfim, está aqui de novo. Dentro do ativo não circulante imobilizado, temos o bem, trouxe como exemplo um veículo, e logo abaixo a depreciação acumulada desse bem. Lembrando que a diferença entre o valor de custo e a depreciação acumulada é o quê? É o valor contábil. Certo? Vamos lá, então, agora para os exercícios. Primeiro exercício diz o seguinte: a empresa BZK Limitada, que iniciou suas atividades desde janeiro de 2019, apresentou no quadro abaixo a posição das contas referentes ao período de novembro de 2019. Traz o quadro com as contas e diz o seguinte: sabe-se que a empresa utiliza as taxas de depreciação da Receita Federal do Brasil, portanto, mobiliários e máquinas e equipamentos são depreciadas a uma taxa de 10% ao ano, enquanto veículos a uma taxa de 20% ao ano. Assinale o valor da depreciação acumulada da conta veículos até novembro de 2019. Ele quer a depreciação acumulada de veículos até novembro. Então, veja, lembra que eu te falei? Ele traz uma depreciação anual, mas ele te pede a depreciação de quantos meses? 11, certo? De janeiro a novembro. Vamos lá, então, calcular. Essa questão aqui é simples, né? A gente vai fazer o cálculo pelo método linear, taxa da Receita Federal. Então, a depreciação de veículos será feita da seguinte forma. Vamos lá. Aqui na tabelinha, nós temos o valor dos veículos de R$ 600 mil. Traz aí algum valor residual? Não. Então, vamos usar o custo do veículo para calcular. R$ 600 mil, que é o valor de custo, multiplicado pela taxa de depreciação. Taxa de depreciação de veículos, 20%, chegamos em uma depreciação de 120 mil anual, ao ano, certo? Mas ele quer uma depreciação de 11 meses. Como nós fazemos? Dividimos essa taxa anual por 12, chegamos em uma depreciação mensal de R$ 10 mil, e agora sim, agora a gente tem a depreciação de um mês, fica fácil calcular de 11, multiplico por 11 e chego em uma depreciação de R$ 110 mil, gabarito, letra A, tá? Tranquila essa questão. Próxima questão que a gente vai resolver é uma questão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agora de 2021, que diz o seguinte: a companhia Beta adquiriu um veículo em 1º de janeiro de 2016 pelo valor de R$ 60 mil.
Então, veículo pelo valor de 60 mil. A companhia Beta pretende usar o veículo por 5 anos, vida útil, e aliená-lo após esse período por 20% do valor de aquisição, que representa o seu valor residual, ok? É o valor que ele vai vender ao final dessa vida útil. Ao final do primeiro ano de uso, o valor contábil do veículo adquirido pela companhia Beta representa. Aqui é um exemplo daquele estilo de questão que eu comentei com você, né, que você tinha que ficar atento. Veja, pessoal, as questões de depreciação, elas não vão mudar muito. Ou ela vai te pedir o valor da depreciação, o que ela pode pedir? Depreciação acumulada do veículo em um período X de tempo, como a questão anterior, ou ela pode pedir o valor da despesa com a depreciação, é o valor da despesa que você calcular em um período. Ela pode pedir o valor contábil, ela pode pedir a contabilização, ela pode pedir um cálculo com ou sem valor residual, mas ela não tem como mudar muito, não tem como fugir disso. Então, entendendo essas questões, entendendo essa aula, você está pronto para resolver a questão de contabilização, seja qual for, tá? Porque não tem como variar demais as questões de contabilização. Aqui a gente vai resolver e calcular o valor contábil. Reforcei com você durante a aula, lembra o que é? É o valor de custo menos a depreciação acumulada do período. Veja aqui. Eu vou aqui para um quadro em branco para ficar com mais espaço para calcular. Então, nós temos ali, ó, um veículo pelo valor de 60 mil reais, registrado pelo valor de 60 mil reais, valor residual desse veículo, qual é? 20% do valor de custo, certo? Então, 60 mil reais vezes 20%, chegamos em um valor residual de 12 mil reais. Tempo de uso desse veículo, que é a vida útil, 5 anos. E agora nós vamos calcular, então, o valor contábil. Vamos lá. Depreciação. Depreciação vai ser calculada pelo valor do bem de custo menos o valor residual. Nesse caso aqui, usando a vida útil, então nós dividimos pela vida útil, aplicando as informações que a questão trouxe, 60 mil reais de valor de custo do bem, menos 12 mil reais de residual, divididos aqui por 5, vamos chegar em uma depreciação de R$ 9.600, tá? Essa é a depreciação do bem em um ano, certo? A depreciação anual, porque essa vida útil está registrada em anos. Veja que a questão te pede ao final do primeiro ano de uso, então você só tem a depreciação de um único ano calculado. Veja aqui, fica fácil também da gente chegar no valor contábil do bem. Então, nós temos registrado aqui o valor do veículo de 60 mil reais, e a depreciação acumulada desse veículo de 9.600, chegamos em um valor contábil de 50.400. Beleza? 50.400, gabarito letra A. Preste atenção, porque se você estiver desatento e calcular a depreciação e vem aqui correndo, ó, você vai achar uma alternativa, tá? Ninguém sai triste de prova, né? Todo mundo acha uma resposta aqui, mas cuidado, fique atento ao que a questão está pedindo. Vamos lá para a próxima questão, também da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: o lançamento contábil da depreciação desse veículo da questão anterior deve ser feito a partir das seguintes contas. Vamos lá, a gente viu que a depreciação é sempre da mesma forma. Você vai debitar a despesa com depreciação e vai creditar a depreciação acumulada. Então, letra A, ajustes, não, está errado. Ele debitou a depreciação acumulada, está errado. Letra C, debitou a despesa e creditou a depreciação acumulada. Gabarito aqui é letra C. Tranquila essa questão, né? E para encerrar, nós vamos resolver uma questão de 2018 da prova da Polícia Federal, que cobrou
o cálculo da depreciação pelo método da soma dos dígitos. Veja aqui, ó. Determinada sociedade comercial realizou no período corrente a transação apresentada a seguir. Apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo, originalmente adquirido por R$60.000, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar um valor residual de 10% para todos os seus bens. O método de depreciação empregado é o da soma dos dígitos dos anos, que é o da soma dos saldos decrescentes que vimos agora. Nessa situação hipotética, a depreciação do veículo gerou um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada. Então, ele está dizendo que a contabilização gerou um crédito de 10.800 em depreciação acumulada. Vamos confirmar essa informação, vamos lá. Então, você tem aqui o valor do veículo, deixa eu fazer em uma tela em branco, vai, que fica melhor. O valor do veículo de R$60.000, você tem a vida útil desse veículo de 5 anos, você tem aqui o valor residual. O valor residual, a questão diz que é 10% do valor do veículo. 10% de R$60.000, você vai chegar aqui em um valor de R$6.000 de valor residual, certo? Corta, 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 corta. R$6.000 de valor residual. Agora nós estamos falando do método da soma dos dígitos. 5 anos, vamos lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, chegamos em uma cota de 15. Ele está falando da depreciação do terceiro ano, terceira cota anual. Então, terceiro ano de depreciação. Primeiro ano, sabemos que é 5/15. Segundo ano, 4/15. Terceiro ano, 3/15. 3/15 vezes o valor do bem. Deixa eu fazer aqui. Então, no terceiro ano. Vezes o valor do bem, menos o valor residual. Você vai chegar aqui em uma depreciação de 3/15 vezes 54.000, que totaliza 10.800. Questão, portanto, correta, certo? Gera, sim, um crédito de 10.800 na conta de depreciação acumulada, o valor da depreciação na terceira cota anual. Tranquilo, pessoal? Questão de depreciação, como eu disse para você, não muda muito, normalmente pedem aí as mesmas informações, fique sempre atento ao enunciado, não tem como variar demais, tá? Então, nessa aula nós passamos pelo conceito, as principais características, calculamos aí depreciação por 2 métodos mais cobrados em prova, passamos pela contabilização e de quebra resolvemos 4 questões para fixar o assunto. Espero que você tenha compreendido, se ficou com alguma dúvida, manda aí para mim, a gente vai conversando. Bons estudos para você e até a próxima.